Vocês que estão aqui comigo, nós estamos na série dos 10 mandamentos e hoje eu chego no 9º mandamento. Depois de percorrermos um caminho longo, a gente tem chegado no fim. Eu intitulei essa série como a abrangência dos 10 mandamentos e a gente tem visto como isso influencia o contexto da nossa vida diária. Então abram a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. É um versículo bem pequeno, eu utilizo a versão NAA, e ele diz o seguinte: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Feche os seus olhos. Pai, graça, mais uma vez nós te damos nessa noite. Pedimos, Senhor, que tu fales ao nosso coração, que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento acerca da tua palavra, acerca das tuas escrituras, e que o Senhor possa, meu Deus, de fato conduzir nossas vidas em arrependimento, em contrição, em temor, para uma vida piedosa, aonde o seu nome é glorificado, em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para os 10 mandamentos e quando eu vejo a profundidade desses mandamentos, que embora eles são válidos no sentido da sua abrangência para a nossa vida cristã, a gente já falou disso e a gente precisa relembrar que a nossa igreja, ou a igreja dos nossos dias, conhece muito pouco acerca dos 10 mandamentos. Poucos sabem falar quais são os 10 mandamentos. E a gente tem visto que esses mandamentos são mandamentos importantes naquilo que toca a nossa vida cristã como um todo, naquilo como nós nos relacionamos com Deus, naquilo que nós nos relacionamos com o próximo, na maneira que nós nos comportamos no dia a dia, na forma que nós nos preparamos para cultuar o Senhor. E o 9º mandamento não é diferente, porque o 9º mandamento ele traz uma ordenança de que nós não podemos dar falso testemunho contra alguém. E mais uma vez, nós percebemos quão maravilhoso é olhar na palavra de Deus e ver o Senhor nos orientando na forma que nós devemos viver as nossas vidas. A palavra de Deus em Oséias diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas o Senhor tem nos mostrado, segundo a sua misericórdia, por sua graça, tem nos dado um entendimento acerca da sua palavra. Tem nos ensinado da importância de uma vida cristã genuína. Tem nos ensinado da importância de ter a Bíblia como regra de fé e prática. Tem nos ensinado que nós devemos olhar para as Escrituras, porque nela contém a vida, nela contém a forma que nós devemos viver para glorificar o nome dEle. Então é nosso dever andar sobre os mandamentos do Senhor, lutar para que nós possamos cumprir com essa verdade. Não apenas no nosso esforço humano, e claro que nós devemos empenhar esforço, mas na força do nosso Deus, numa vida temente a Ele. Então qual é o 9º mandamento? O 9º mandamento, ele diz para que nós não podemos dar falso testemunho. Os mandamentos do Senhor e a sua verdade traz, ou talvez uma palavra mais apropriada seria, impõe sobre nós responsabilidades concernentes à nossa vida cristã. Quando a gente pensa sobre o 9º mandamento, a gente precisa entender que nele contém o dever de conservar e de promover a verdade. Então olhar e entender que nós não devemos dar falso testemunho contra o teu próximo, é olhar também a abrangência desse mandamento e ver a nossa responsabilidade de conservar a verdade e a nossa responsabilidade de promover a verdade, porque toda a verdade vem de Deus. Não existe verdade fora de Deus. Toda a verdade, ela vem de Deus, e nós como sua igreja, nós como corpo de Cristo aqui nessa terra, nós como embaixadores do reino, nós temos o dever de conservar e de promover.
Por isso que nós somos sal e luz nesse mundo. O sal serve para conservar, além de temperar, né? O sal era usado antigamente para conservar os alimentos. E luz serve para iluminar. A luz ilumina as trevas. Logo, nós como cristãos devemos conservar e promover. Porque o cristão, ele é salvo pela verdade. E essa verdade de Deus que liberta. E se nós somos salvos pela verdade, e se nós fomos libertos por essa verdade, espera-se de nós, como cristãos, uma vida de verdade. Espera de nós sempre que falemos a verdade. Espera-se que a igreja de Cristo tenha na sua palavra o sim e o sim, ou o não e o não. Então, quanto ao 9º mandamento, essa verdade, ela precisa nortear a nossa boa reputação, bem como a reputação do próximo. É nosso dever pensar sobre isso. A abrangência do 9º mandamento exige de nós falar a verdade sempre. Mas não só falar a verdade, porque tem gente que fala, a gente pode tagarelar a verdade e não viver a verdade. A gente pode falar sobre coisas que nós conhecemos de ouvir falar, ou nós podemos falar com profundidade, como alguém que conhece e que vive a verdade. Então esse mandamento, ele exige de nós mais do que apenas conhecer, ele exige viver. O nosso julgamento, a nossa forma de ver as coisas, precisa estar fundamentada na verdade e na justiça. Olha o que diz Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, entender que falar e manter a verdade é deixar a mentira, é entender que somos parte do corpo de Cristo, e como parte do corpo de Cristo, responsável por essa verdade, nós devemos manifestar o amor e fundamentar aquilo que nós estamos falando sob essa perspectiva. Qual perspectiva? Da verdade. Qual perspectiva? De falar sempre aquilo que se encontra, sempre aquilo que está na luz, sempre aquilo que edifica a vida. E não existe um exemplo melhor do que o exemplo que Tozer deu de não passar para a frente nada que afete a reputação do próximo sem a necessidade e sem o cuidado. Como cristãos, nós não podemos dar falso testemunho. Logo, nós não podemos passar para frente histórias que nós ouvimos falar. Nós não podemos falar algo que prejudique o testemunho de uma pessoa sem de fato conhecer a verdade, porque esse não é o papel do corpo de Cristo. Não devemos dar falso testemunho. Logo, nós devemos prezar pela reputação do próximo. Prezar pela reputação do seu irmão, da sua irmã, das pessoas. Se você ouve uma história e você não sabe se ela é verdadeira ou não, você não vai passar para frente essa história, você vai guardar para você, porque a sua vida e aquilo que você faz precisa estar fundamentado na verdade. E isso exige de nós compromisso, porque a gente às vezes fala, estou vendendo como comprei. Olha, eu ouvi dizer tal coisa. Alguém me disse. Mas como cristãos, nós temos o dever de manter e falar a verdade. Logo, exige de nós que nós rejeitemos qualquer vontade de omitir uma opinião, ou de emitir um juízo, ou de determinar uma sentença, sem conhecer os fatos de verdade. Nós, como povo de Deus, precisamos conhecer todos os fatos. Devemos ser cuidadosos em omitir a nossa opinião. Devemos ser cuidadosos em emitir um juízo, em determinar uma sentença, sem que a gente conheça toda a história. Porque a gente é fácil, irmãos. Nós temos facilidade de
rejeitar o elogio. Perdão, nós temos facilidade de formar opiniões rapidamente. A gente é rápido, a gente forma a opinião muito rapidamente. Portanto, nós temos que receber boas informações, mas rejeitar aquilo que não é a verdade. Rejeitar aquilo que vem com excesso ou de elogio ou de calúnias. Nós temos que cuidar do nosso testemunho e reputação, defendendo quando for necessário. Então nós precisamos ser cuidadosos. O Salmo 15, versículo 2 e 3 diz: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça de coração, que fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então perceba que o cristianismo exige mais do que uma boa educação. O cristianismo traz em suas escrituras princípios que tem que estar entranhado dentro de nós, de forma que a nossa conduta de vida, as nossas palavras não são jogadas ao vento, e a nossa conduta de vida vai ser uma conduta de alguém que teme em sair fora da verdade. Teme não passar para frente aquilo que não conhece de fato. Teme em não dar um falso testemunho de alguém. Teme em contar uma história que vai prejudicar a vida de uma pessoa. E tem mais, irmãos. Como cristãos, é nosso dever acreditar na regeneração. Como cristãos, é nosso dever acreditar que há mudanças de vida, que há transformações de vida, de maneira que nós não podemos nos apegar ao passado, mas apegarmos à palavra e aquilo que a palavra diz concernente ao Evangelho ou às boas novas. É evidente que nós não vamos ser alguém inocentes a ponto de não verificar os frutos que estão caindo da árvore, mas seremos leais e tementes à palavra de Deus naquilo que é defender a verdade. Não prejudicando, não lançando injúria, não difamando, mas falando sempre a verdade. O 9º mandamento envolve cumprir os compromissos e viver no que é verdadeiro, honesto e de boa fama. Por isso, como cristãos, nós precisamos tomar algum cuidado, ou melhor, alguns cuidados no nosso viver diário. E a pergunta que eu faço é: quais são os cuidados que nós devemos ter? Primeiro, nós devemos tomar cuidado com tudo que distorce a verdade. Eu tenho ensinado para os irmãos aqui na igreja: ninguém precisa de um copo de veneno para morrer. Você não precisa tomar um copo inteiro de veneno. Você precisa ter algumas gotas de veneno no líquido que você vai tomar. O inimigo das nossas almas, muitas vezes ele chega para nós com meias verdades. Como ele chegou para Jesus no deserto, quando Jesus estava sendo provado. Ele chegou com meias verdades. Não está escrito acerca do Filho de Deus, não está escrito acerca disso. Ele usa palavras sem vírgulas, versículo pela metade. Muitas vezes a verdade ela vem distorcida. Em alguns momentos a verdade vem açucarada demais. A verdade vem amenizada para que as pessoas não se choquem. A verdade vem de uma maneira que as pessoas não estranhem. Mas nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que distorce a verdade. A verdade acima da unidade. A verdade acima de todas as coisas. Porque a verdade precisa prevalecer, porque a verdade vem de Deus. Eu não sei se foi Spurgeon que disse isso, se não me falha a memória, mas acho que foi Spurgeon que disse que a verdade está acima da unidade. Às vezes na ânsia da comunhão, às vezes na ânsia de estar bem com todos, a unidade acaba ficando acima da verdade.
mas como igreja de Cristo, a verdade precisa estar sempre acima até mesmo da unidade. Nós somos amigos, eu sou pastor, vocês são a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, mas quando a verdade é atingida, nós precisamos nos posicionar do lado da verdade. Não há o que temer. Tudo aquilo que de alguma forma prejudica o testemunho de uma pessoa, ou assim como o nosso testemunho, nós devemos tomar cuidado. Se você vai fazer algo que vai escandalizar, ou se você viu o seu irmão fazer algo que escandaliza, seja cuidadoso. Não amplie aquilo de maneira desnecessária diante da igreja. Não sai falando para as pessoas sem o devido cuidado, porque a gente precisa preservar o corpo de Cristo. E aqui nós somos parte do corpo de Cristo como Igreja Batista Guarani. E quando os nossos irmãos fazem algo que não é um bom testemunho, nós precisamos tratar. A gente não vai passar a mão na cabeça daquilo que está errado, mas vamos tratar da maneira certa. Traz para quem é líder, para a liderança, para que a gente trate com o devido cuidado. Não saia contando para as pessoas, não saia falando demais, não saia prejudicando o testemunho das pessoas, nem tampouco o seu, que precisa ser cuidadoso com aquilo que fala, que não pode usar da fofoca como um recurso da vida diária, que precisa ser cuidadoso em ser um cristão, de ter uma boa reputação e de ser alguém temente diante do Senhor. Como eu disse, as pessoas são rápidas em tirar conclusões, bem como são rápidas em falar dos outros ou de alguém que não concorda com elas. E isso é triste, mas é um fato dos nossos dias. Nós tiramos conclusões com facilidade. Inclusive pelo WhatsApp. A gente tem facilidade de tirar conclusões pelo WhatsApp, porque muitas vezes a gente lê aquilo que foi escrito por uma pessoa que nos enviou da forma que nós estamos. De repente a gente está nervoso, aí lê como se a pessoa estivesse nervosa. Ou a gente está ansioso e lê como a pessoa está ansiosa, ou a gente está de alguma maneira e faz uma leitura errada. Por isso, irmãos, que no WhatsApp vocês vão perceber que eu só falo o que é necessário. Tomo cuidado para escrever, porque a escrita é fria. Então, de repente, a forma que você põe, a forma que é lido, pode ter uma interpretação diferente. Às vezes, quando é um assunto mais importante, eu mando áudio, porque o áudio, ele ajuda, porque a pessoa vê o tom da voz. E às vezes a gente tira uma conclusão por uma mensagem no WhatsApp, como se aquilo fosse uma verdade, e muitas vezes não é. Então, falar mal, irmãos, preste atenção. Falar mal é tirar conclusões precipitadas e falar do outro. É um caminho desprezível por Deus, mas que é usado por muitos cristãos. Triste realidade dos nossos dias. Então a gente precisa ser cuidadoso, devemos evitar prejudicar publicamente alguém. É pecado, irmãos, testemunhar falsamente. É engraçado que, como as pessoas tiram conclusões muito rápido, às vezes colocam para fora sem averiguar se é verdade. Às vezes, de fato, é triste a realidade, é uma verdade que aconteceu, mas muitas vezes é como um telefone sem fio que começa numa pequena história e termina numa grande história. Algo que começa de um jeito e termina de outro, porque um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e aquilo chega de uma forma que já não condiz mais com a verdade. Por isso nós temos que ser cuidadosos. Por isso que é assim como é pecado resistir à verdade, é pecado ser injusto, é pecado chamar o bem de mal, ou o bom de mal, é pecado chamar o mal de bom.
Nós temos que ter e buscar do Senhor entendimento, discernimento para aquilo que é a verdade para as nossas vidas. Suprimir a verdade, abafar a verdade, silenciar o que é justo, também é dar falso testemunho, também cai na abrangência desse mandamento. Não podemos fazer nada que suprima, que apague, que abafe a verdade. Não fazer nada também quando precisa haver repreensão. Se calar quando deveria haver denúncia diante da injustiça, também é quebrar o 9º mandamento. Não podemos nos calar diante da injustiça, não podemos passar a mão naquilo que está errado. É claro, irmãos, é claro, igreja, que tem a forma de fazer as coisas. É claro que não é com ofensa. É claro que devemos tomar cuidado com o tom de voz que utilizamos. É claro que precisamos tomar cuidado com as nossas reações. Mas é importante que a gente não abra mão da verdade. Um outro ponto que prejudica a abrangência desse mandamento é usar a verdade com malícia, distorcendo ela para um determinado fim. Como que isso pode ocorrer, irmãos? Preste atenção. Usar no sentido errado, proferir de forma equivocada. Às vezes a gente vê isso. A gente vê uma distorção. A gente vê utilizando a palavra num sentido errado, ou proferindo a palavra de forma equivocadas. Às vezes até mesmo dentro da igreja, quando um texto é usado fora do contexto para levar a igreja a entender algo que não condiz com as Escrituras. Por exemplo, dizer que que nós todos seremos muito prósperos, seremos prósperos, estando de bem conosco e com Deus, estando de bem com a vida, entendendo o propósito de Deus, mas dizer que todos aqui vão prosperar sempre, baseado num versículo que diz que nada vai nos faltar e que tudo vai ser dado, né? Buscareis o Senhor, como que é? Buscareis o Senhor, buscarás primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, muito utilizado para dizer que tudo vai ser acrescentado, mas o contexto do texto não é de tudo. O contexto do texto é de roupa, comida, bebida, é do essencial para a vida. Mas às vezes a meia-verdade ela vem sendo distorcida, a verdade vem sendo distorcida e se transforma numa meia-verdade. E uma meia-verdade é a quebra do 9º mandamento, ou seja, usar num sentido errado, proferir de forma equivocada, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, escarnecer, usar falas inverídicas, mentir a respeito de alguém, é incorrer no 9º mandamento. Precisamos tomar cuidado, não podemos falar mal das pessoas, não podemos prejudicar o testemunho de alguém por maldade, não podemos caluniar. Devemos ser cuidadosos com aquilo que a gente fala. Mas não para por aí. A abrangência do 9º mandamento ainda vai mais longe, porque ela pega o juntar-se para reclamar. Quando alguém junta-se com outras pessoas para reclamar de alguma coisa, para criticar assintosamente porque discorda. Então se junta com um grupo de pessoas porque não está concordando, para te criticar de forma assintosa, para escarnecer. Isso é falta com a verdade. O fato, irmãos, de nós fazermos diferentes não significa sempre que estamos certos ou que o outro está errado. Muito comum, às vezes, na igreja, alguém gosta de chegar mais cedo e aí acha que todo mundo tem que chegar muito mais cedo.
O importante é chegar na hora do culto. Se chegar mais cedo para orar, melhor. Um gosta de orar ajoelhado, o outro gosta de orar sentado, o outro gosta de orar em pé. Todas as posições são maneiras de orar. Se a gente orar ajoelhado, é uma rendição, é um momento de contrição, é um momento de humilhação diante de Deus. Mas, eventualmente, alguém pode estar com dor no joelho, ou alguém não consegue ajoelhar e vai orar de pé. E ele está orando e falando com o mesmo Deus, está se humilhando, está se rendendo. Então, muitas vezes, a gente discorda de alguma posição como se nós fôssemos defensores daquilo ou aquilo que a gente faz é o que está certo. Não, devemos ser cuidadosos, porque naquilo que não é essencial, nós devemos ter unidade. Mas naquilo que é essencial, nós devemos defender a verdade. A gente precisa ser cuidadoso. Judas 16 diz assim: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, ou seja, criticando, falando mal, se juntando com pessoas para falar mal. Mas o versículo não para aí, diz assim: adulando os outros por motivos interesseiros. Então, ou reclama e critica porque não concorda, ou adula e elogia porque tem algum motivo por trás disso. Nós precisamos ser cuidadosos com a abrangência do 9º mandamento. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando nós tomamos parte em agravar aquilo que são faltas menores, quando nós agimos com falso moralismo e sem compaixão com faltas pequenas, nós estamos transgredindo o 9º mandamento. Mas também quando a gente encobre um pecado, ou quando a gente tenta diminuir uma falha nossa ou uma falha de alguém, nós também estamos quebrando o 9º mandamento. Nós precisamos estar sempre do lado da verdade. Olhar para as Escrituras é saber olhar e ver que ela nos confronta. Olhar as Escrituras é entender que nós precisamos dela para permanecermos firmes. Olhar para as Escrituras é entender que nós somos corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo nós somos inclinados ao pecado. Ao mesmo tempo, ainda nós somos pecadores. E quando nós olhamos, a gente vê que existem fraquezas em nossas vidas. Então nós devemos ter olhar de misericórdia para com os outros. Porque quando nós expomos desnecessariamente as fraquezas de um irmão, nós estamos prejudicando o seu testemunho. Eu não estou dizendo para você que é líder, para você que é diácono, você que tem um ministério, às vezes precisa ensinar, confrontar. Isso faz parte. Amar também é confrontar. Às vezes é preciso o confronto. Às vezes é preciso ser firme. Às vezes é preciso se posicionar. Claro que é. Mas expor, prejudicar o testemunho publicamente, falar de alguém de forma a prejudicar essa pessoa, isso é pecado. Não importa de quem venha. Isso é a quebra do 9º mandamento. Aceitar rumores ou maus rumores como verdade, não ouvir uma defesa justa, é quebrar o 9º mandamento.
Nós precisamos buscar a justiça do Senhor. Nós precisamos buscar ouvir todos os fatos. Ter sentimentos errados quando alguém recebe crédito merecido. Isso, de alguma forma, é a quebra. Nós temos uma facilidade de pensar acerca de nós mesmos mais do que somos. De pensar que nós somos bons. Nós temos facilidade de pensar que nós somos homens, mulheres, pessoas santas, santas, santas. Mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que quanto mais ele crescia na presença do Senhor, mais ele falava: dentre esses eu sou o pior dos pecadores. Considero tudo que eu tinha como esterco. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que nós somos pobres, cegos e nus. Mas que a graça do Senhor, que o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, é que nos salvou, e é que nos resgatou, e nos lavou, e por isso nós estamos aqui. Então nós temos que sondar os nossos sentimentos quando alguém recebe crédito merecido. Temos que saber honrar o próximo. 2 Timóteo 3, versículo 2 a 5 diz: pois os seres humanos, que eu saiba aqui todo mundo é ser humano, né, irmãos? Mas graças a Deus nós somos lavados e remidos. Mas olha o que Paulo vai falar na sua segunda carta a Timóteo. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes. Meu Deus, é o retrato da nossa sociedade. É o retrato do ser humano sem Deus. O egoísmo é presente. As pessoas só se preocupam consigo mesmo. Cada um está voltado para si e para os seus problemas. Às vezes a gente mora numa vizinhança, a gente mora num condomínio, a gente mora num lugar e a gente não conhece as pessoas que estão à nossa volta. Não é muito o contexto aqui do Guarani, irmãos. Aqui a gente se conhece. Mas existem muitos lugares que a gente não conhece a vizinhança. A gente vive a vida muitas vezes preocupado conosco mesmo, com os nossos problemas, com as nossas necessidades, com aquilo que é importante para nós. Vou pular vários adjetivos pejorativos que está aqui e vou pular para blasfemadores. Essa é uma sociedade que blasfema contra Cristo, que fala contra Deus, que fala contra a verdade, que tira sarro do nosso Salvador. Eu vi um vídeo de um lutador de MMA, que ele diz: não sei se Jesus existe, se existisse, se ele vai voltar, mas se ele voltar, consequentemente, possivelmente eu iria bater ele. Fala com desprezo. Arrogante, caluniadores. Essa é uma sociedade que calunia, que fala mal. É uma sociedade que cancela as pessoas quando defendem a verdade. Cancelam as pessoas quando faz algo que não é aprovado pela maioria. Cancelam uma pessoa que defende as Sagradas Escrituras. Que cancelam uma pessoa que está em praça pública pregando a verdade. No Canadá hoje não pode mais pregar em praça pública, que vai preso. Não pode mais ter manifestação da verdade. Certa vez eu me encontrava em Goiânia e um homem começou a pregar no ônibus.
Eu não vou dizer que ele estava pregando a verdade como ele estava pregando, mas ele foi tentado, ele foi agredido, porque estava pregando. Teve que haver pessoas ali intervindo para que ele não fosse agredido. Essa semana, uma mulher que faz Uber foi agredida porque estava ouvindo hino, música cristã no seu carro, foi agredida pelo cliente. Irmãos, essa sociedade é uma sociedade caluniadora, blasfemadora, ingrata, implacável, que não tem domínio. E nós não podemos permitir esse contexto dentro da nossa igreja. Entre nós precisa haver o amor de Cristo. Entre nós precisa haver o respeito. Entre nós deve haver o cuidado. Entre nós deve haver o pensamento que nós não somos melhores que ninguém, que todos nós somos servos de um Deus que é poderoso. Querer o mal de alguém ou ficar feliz quando algo acontece de errado com outra pessoa é a quebra do 9º mandamento. E às vezes isso acontece no nosso coração. Alguém que a gente não gosta muito, não deveríamos ter esse tipo de sentimento, mas às vezes a gente tem sentimento de pessoas que trabalham muitas vezes ao nosso lado, que são pessoas difíceis de conviver. E de repente essa pessoa é mandada embora do emprego. E a gente se alegra com aquilo. Fala, não tenho mais que conviver com essa pessoa. Mas não é o tipo de sentimento que nós temos que ter. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que essas pessoas sejam mudadas. E uma vez que essa pessoa eventualmente é mandada embora e Deus deu um descanso para você, a gente tem que orar para que Deus abençoe essa pessoa no próximo serviço. Ou quando acontece algo com alguém que a gente não é muito favorável e a gente se alegra com aquilo. Fala, pastor, a igreja não faz isso. Faz. Nosso povo, ultimamente, tem desejado a morte das pessoas. Nosso povo, ultimamente, tem tentado fazer justiça com as próprias mãos. Nosso povo é capaz de repetir a frase: bandido bom é bandido morto. Mas Jesus salvou um bandido na cruz, um homem mau, um assaltante. Eu não estou dizendo que a gente tem que defender o mal, mas não é o nosso comportamento como cristão esse tipo de pensamento. Mas isso foi entrando dentro da igreja. Ficou forte nesses últimos anos. Infelizmente, muito através da política e ideologias conservadoras, e nós somos conservadores, mas nós somos cristãos antes de tudo. E isso virou um bordão no nosso meio. Mas nós não podemos desejar o mal, nós podemos desejar a justiça. Nós podemos orar para que Deus seja justo, para que Deus opere a sua justiça, mas não desejar a morte para aqueles que são considerados os nossos inimigos. Não desejar fazer o mal com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Um dia eu ouvi um pastor falando, minha vontade era colocar todos aqueles juízes na frente e atirar em todos eles. Porque eles estão julgando contra a lei. Não é o nosso papel como cristão. Não é isso que nós devemos fazer. Negligenciar coisas de boa fama é quebrar o 9º mandamento. Praticar o que traz má fama também é quebrar o 9º mandamento. Nós, como cristãos, nós não vamos em lugares que têm aparência do mal. A gente não deve frequentar inferninhos aqui nessa terra. Nós não devemos entrar em lugares que causam uma fama ruim. Nós devemos ser cuidadosos por onde nós andamos, aonde nós entramos, o que nós fazemos, porque nós podemos dar mau testemunho, podemos praticar algo que traz má fama para você
e para o corpo de Cristo. As pessoas não vão dizer assim, aquela pessoa ali está fazendo isso. As pessoas vão dizer, está vendo aquele crente da Batista Guarani? Vai na igreja todo domingo, mas agora está aqui dentro do boteco, bêbado. Vai para a igreja todo domingo, mas está aqui gritando com a esposa dele, está todo mundo ouvindo em volta. Vai para a igreja todo domingo, mas cata o filho pelo cabelo e arrasta no meio da rua. Vai para a igreja todo domingo, mas trata mal o atendente do mercado, mas briga com o caixa, mas reclama por isso, reclama por aquilo, fala em tom grosseiro, não tem educação com as pessoas, faz coisas que prejudicam a boa fama. A abrangência do 9º mandamento é quebrada. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Vou ler novamente com vocês. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Seguem práticas libertinas que a sociedade pratica. Pode vir, Tiago. Fazem coisas que o mundo faz, e com isso o caminho da verdade vai sendo prejudicado. Essa palavra não é só para você, é para todos nós, é para mim, é para você, é para nós. Não é para ninguém especial, mas para a igreja, para você que está aqui hoje, para nós. Todos nós precisamos ser cuidadosos. E aí eu quero falar 5 aplicações rapidinho, para que você entenda. Primeiro, nós devemos cuidar do nosso coração, para que nós andemos na verdade de Cristo. Cuide de como está seu coração. Cuide de como a verdade no seu coração se encontra. Cuide em como o seu coração está recebendo as coisas. Cuide. E fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja da conversa fiada. Fuja da conversa que não edifica. Fuja das piadas sujas. Fuja daquela irmã, daquele irmão fofoqueiro. Fuja mesmo. Tenha cuidado naquilo que você fala. Cuidado para você não falar demais. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quem fala muito peca. Até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. É dever cuidar do que falamos. Nós devemos pensar antes de falar. Jamais, irmãos, jamais, como corpo de Cristo, nós devemos prejudicar alguém por dar um falso testemunho. Jamais, como corpo de Cristo, nós devemos falar um dos outros mal. Jamais. Nós devemos nos preocupar, nós devemos orar, e nós devemos confrontar ou ajudar. Devemos nos aproximar ou procurar alguém que possa ajudar, mas jamais prejudicar por um falso testemunho, ou por uma história que a gente não conhece direito, e passar ela para frente sem compromisso com a verdade. Sempre, como corpo de Cristo, nós temos que ser cuidadosos em falar a verdade e em andar na verdade. Se não tem certeza, não fala. Busque a certeza, para que você possa andar na verdade. Como igreja de Cristo, nós temos que ser honestos. Temos que ter caráter. Temos que fazer o que é de boa fama. Para isso, nós temos que fugir do mal. Feche os seus olhos.